Durante mais de um milênio, judeus foram vítimas de perseguição na Europa. Eram mortos, sofriam conversões à força e eram expulsos de seus territórios. Havia somente um lugar onde eles podiam se refugiar, onde as pessoas os acolhiam de braços abertos e os davam liberdade. Este lugar era o mundo muçulmano. Milhões de judeus habitavam o Império Otomano, o Império Persa, o Império Almida, o Império Abássida e o Império de Córdoba. Nestes territórios, que correspondem atualmente a todo o Oriente Médio e ao norte da África, os judeus prosperaram economicamente, politicamente, filosoficamente e culturalmente. Eram grandes comerciantes, grandes professores universitários, eram os médicos oficiais dos reis árabes, assessores políticos dos líderes muçulmanos. Era um povo relativamente privilegiado. Tinham a admiração de todo o mundo islâmico. Comunidades judaicas fizeram história em Istambul, Marrakech, Bagdá, Damasco e Teherã. Tinham o seu próprio bairro em Jerusalém desde a Idade Média e recebiam todo o apoio das autoridades palestinas locais. Mas, no século XIX, surge uma ideologia política nova entre a população judaica na Europa, inspirada no nacionalismo europeu. Essa nova ideologia assumiu um caráter essencialmente imperialista. Ela é o sionismo. Prometendo retomar ao povo hebreu o território perdido, que havia sido deles há 2000 anos atrás, o sionismo rapidamente recebeu o apoio do governo inglês. Ora, para os ingleses, seria um trunfo ter o Estado aliado em terras tão promissoras para a expansão capitalista britânica. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano, que até então governava as terras palestinas, entrou no confronto do lado contrário ao britânico. Turcos e ingleses lutaram ferozmente uns contra os outros, mas esses últimos acabaram vencendo a guerra. Inglaterra e França dividiram os territórios otomanos e pegaram para si o espólio da guerra. França transformou Síria e Líbano em colônias. Inglaterra, por sua vez, transformou Iraque, Jordânia e Palestina em suas colônias. Imediatamente após a tomada da terra palestina, ingleses passaram a permitir e incentivar a ida de judeus para lá. No período entre guerras, centenas de milhares de judeus europeus foram viver em território palestino. Esses judeus cada vez menos aceitavam o título de colonos dos britânicos e queriam um Estado 100% independente para si, mas não possuíam algo que justificasse tal feito. A Segunda Guerra Mundial e o Holocausto vieram a ser a justificativa que eles tanto precisavam. Com o mundo comovido pelos massacres dos judeus, pelos nazistas, todas as grandes potências aprovaram facilmente a criação do Estado de Israel pela Liga das Nações. Os palestinos, mesmo sendo a maioria da população naquele território na época, não foram questionados. De maneira arbitrária, um novo Estado ali se formava. E o resto da história, todos já sabem. O agradecimento que os judeus deram aos palestinos por séculos de proteção foi o aniquilamento gradual de sua autonomia. Autonomia econômica, política, cultural e, como iremos tratar aqui, territorial. Para os soldados israelenses? Tem tempo que a gente, 2000 até 2006, que todos os dias. E depois, como eu falei para você antes, que minha cidade tem bastante guerreiros lá. Então, o judeu saiu da minha cidade, ficou anulados. Então, depois de 2006, não fica todos os dias. Que tem meses, todos os dias, tem meses não. Então, tem bastante vezes que eu não consigo, por exemplo, chegar na escola, chegar no trabalho, chegar no teatro, não dá. Porque então, eles não deixavam você passar. Então tem que eles tiram, eles pegam você na prisão, depende que eles querem, às vezes eles tiram sem nada. E às vezes eles esperam até você chegue e pegam você. Então, tem vezes que eu não chego, tem vezes que eu dou uma olhada assim que foda, não dá para esperar. Precisa chegar de volta. Eu volto para casa. Ou às vezes fica no trabalho, dormir todo mundo no trabalho. Não dá para sair. Certo. Então, você falou para mim que em 2000, 2006... Isso era todos os dias? Todos os dias vocês tinham que passar pela revista? Não todos os dias, não. Que tem mais ou menos todos os dias. Mas
por exemplo, da manhã, da tarde, na noite, depende. Mas se da manhã não dá para chegar na escola, então já era esse dia. Que, por exemplo, 2004 tinha 4 meses, eu, os alunos, meus amigos, nossos professores, a gente não estuda um mês, 4 meses. A gente não estuda um mês, quase um mês. Mas às vezes que eles entram na noite, então a gente já estuda e volta para casa. Às vezes da tarde, como eles vêm para a escola quando a gente está estudando. E começar a tirar, jogar bombas, é assim, para a gente só não estuda. Então, quando eles vão embora, a gente sai, porque não dá para ficar. Se fica, eles vão embora. Então, para sair, como que eu falo, aqui até centro, você precisa 12 horas, às vezes um dia, às vezes você dorme lá. Só aqui, Belo Horizonte, até o centro, tá? Até República. Você precisa um dia. E dava sorte, e graças a Deus, dava sorte de sair como 1 hora no ponto de Palestina, 1 hora 40 minutos no ponto de Israel e 3 horas no ponto de Jordânia. E depois você sai para a Jordânia e fica livre. Você chega lá, não dá para volta e não dá para entrar se eles não aceitam. Então 3 dias ela fica lá com pessoas porque eles fecham. Qualquer tempo eles fecham, eles abrem. Então depende deles. Você liga ao governo, está aberto, está aberto. Você chega, está fechado. Porque o 13, você liga ao palestino, está aberto. Mas se Israel está fechado, então não dá. Se Jordânia fecha, não dá. Isso. Cidade, Por exemplo, tem uma cidade palestina aqui, tem outra aqui. Elas ficam isoladas, isso, e tem muros. Não, o muro só um muro que eles fecham toda a cidade. Que ninguém pode entrar no que chama Israel. Mas também, por exemplo, 2000 até 2009 eu não saí da minha cidade. É shekel, muitas deles, a gente não tem. Vocês não têm, né? Não, eles não deixam também. Não tem nada, a gente não tem nada. Até o Bregas, eles precisam controlar. Se não controla, não dá. Você já teve algum impedimento? Eles te impediram alguma vez de ir até lá para rezar? Quando é o momento de você ir lá e fazer a sua reza, eles já te impediram alguma vez? Não deixaram você ir? Muitas vezes. Muitas vezes que eles tiram uma da bomba do gás dentro do lá dentro da mesquita. Dentro, que você está rezando e um mês. Bastante bombas do gás. Mas Al-Aqsa. Isso, essa mesmo. Al-Aqsa, esse. Cara, o guerra tudo para esse lugar. Mas também para a Palestina. Mas esse lugar é bem importante para palestinos. Que quando eu falo palestinos, cara, Islã, cristão, mesma coisa. Mesma coisa. Porque como nós, muçulmanos, tem coisas para Islã no Palestina, cristão também tem, judeu não tem. Mas também, cara, desde 1900 e antes também, há bastante tempo, quando a Europa começou a mandar embora o judeu, quando eles começaram a matar o judeu. Essa é uma história, é verdade, que eles não, você não estuda na escola, vocês não estudam na faculdade. Eles vivem em base, como eu viver aqui agora. Eu pude comprar casa, eu pude comprar terra, eu pude abrir conta no banco, pude casar, mesma coisa, cara. Mas imagina você, se depois de 200 anos, meus filhos vêm para sua filhos e falam, essa é nossa terra, e eles começam a matar. Fala uma coisa, o Al-Aqsa, esse templo, ele fica em que região? Jerusalém, certo? Jerusalém. E você já teve algum problema de chegar até lá? Nunca chega lá. Tem também meios para eles morrer para chegar lá. Eu tentei bastante vezes, não dá.
Você nunca foi lá? Nunca. O mar também, nunca fui. Aqui no Brasil. Não dá. Eles não deixam. Eu falei, eu quero uma vez só na minha vida entrar no Jerusalém. Não dá, eles não deixam. Você nunca foi? Você nunca chegou até lá, cara. Não dá, eles não deixam. Rogério Hasbert, geógrafo brasileiro, ao comentar sobre desterritorialização, menciona dois autores importantes, Friedrich Hatzel e Jean Gottman. Hatzel, geógrafo alemão do século XIX e precursor dos estudos sobre geopolítica, afirmava que os diferentes povos não tinham apenas uma relação funcional ou utilitarista com seus territórios. Segundo ele, todas as sociedades possuem uma relação simbólica e espiritual com o território em que viviam, a qual ultrapassava qualquer dimensão material. A partir desse pensamento, concluía-se que para determinada nação subjugar outra, era necessário, primeiramente, destruir os vínculos emocionais, simbólicos e espirituais dessa população oprimida com seu território. E é justamente isso que vemos Israel fazendo com os palestinos hoje em dia. Quando soldados israelenses impedem palestinos muçulmanos de rezar mesquitas de Al-Aqsa, em Jerusalém, o terceiro lugar mais sagrado para o Islã depois de Meca e Medina, eles estão justamente tentando destruir os vínculos que aquele povo possui com seu território. Como afirma o antropólogo argentino Néstor Garcia Canclini, é o desenraizamento que gera a desterritorialização. E o que Israel faz, a não ser tentar acabar com as raízes milenares que ligam os palestinos àquela terra? Nos anos 50, Jean Gottman, inspirado em Hatzel, disse que territórios não são somente sistemas de movimentos materiais, mas incorporam também sistemas de resistência ao movimento, ou seja, a identificação simbólica que um povo possui com um determinado território. Esse sistema de resistência ao movimento, ou seja, de resistência à desterritorialização, nas palavras de Hasbert, pode ser verificado na Palestina, como nas intifadas, onde palestinos que não suportavam mais a repressão revoltaram-se, exigindo mais liberdade, exigindo que seu povo pudesse ter novamente os básicos direitos de ir e vir, exigindo que eles pudessem praticar seus costumes livremente. Mesmo com Israel e a grande mídia taxando a resistência de subversiva e terrorista, todos que se atentem profundamente à questão sabem que o povo palestino apenas está tentando resistir ao genocídio cultural em andamento. Genocídio esse que tem o objetivo de fazer desaparecer a identidade de um povo inteiro.